Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui no canal. A gente traz hoje um vídeo que está esperado por muitos, todo mundo está perguntando e querendo saber quando a gente vai ter o vídeo sobre a campanha de pesquisa, como publicar uma campanha de pesquisa do começo ao fim, e chegou esse dia que a gente vai passar aqui o passo a passo com a tela dividida aqui com vocês, fazendo junto com vocês todo esse processo para que vocês também consigam subir as suas campanhas de pesquisa. Antes desse nosso vídeo de hoje, vários outros vídeos foram publicados aqui no canal, pessoal. Então se vocês têm alguma dificuldade, se vocês não entendem algum ponto ainda em relação a alguns temas que a gente vai trazer aqui nessa aula, a gente preparou todo um conteúdo prévio que é antecedente a essa aula que já está publicado aqui no canal. Então, caso você tenha qualquer dúvida, depois de finalizar esse vídeo, dá uma maratonada aqui no nosso canal que você vai encontrar outros recursos que são importantíssimos você ter para conseguir passar por esse momento agora com uma tranquilidade e com um conhecimento maior em relação ao que a gente está fazendo. Show de bola? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Frederico Bittencourt, o pessoal costuma me chamar de Fred, então fica à vontade, pode me chamar de Fred sem problema. Eu sou um dos sócios e donos aqui da agência Invente Comunicação. Nós estamos no mercado desde 2008, mais de 15 anos aí trabalhando com marketing digital, inteligência artificial agora nesses últimos anos, e é esse tipo de conteúdo que a gente traz aqui no nosso canal para que vocês também tenham todo esse conhecimento e acompanhem junto conosco todas essas evoluções aí do mercado. Show de bola? Então vamos lá, pessoal. Eu vou compartilhar minha tela aqui para que no passo a passo a gente faça todo esse processo junto com vocês, beleza? Então vamos lá, eu vou abrir já aqui a tela que está com a nossa conta aqui do Google Ads aberto, tá? E nós vamos caminhar aqui por as etapas que são necessárias para que a gente suba a nossa campanha de pesquisa. Quando a gente está aqui, então, nesse menu inicial aqui, né, nós vamos aqui, então, né, nesse menu lateral aqui de campanhas. Aqui nós também vamos buscar esse submenu de campanhas aqui, tá? Se eu coloco o mouse para o lado aqui, ele acaba aparecendo os outros menus, tá, pessoal? Então me desculpem se isso acontecer, mas é sempre lembrar de olhar o que está em azul, tá? A gente já teve uma aula aqui explicando essa leitura, essa estrutura ideal aqui de leitura para você saber sempre onde você está. Então estou em campanha, ok? Agora estou no menu certo, e aí vou criar uma campanha nova, tá? Uma nova campanha, lembrando que o nosso objetivo agora são as campanhas de pesquisa, tá? Nas campanhas de pesquisa, normalmente a gente vai buscar por um desses dois processos aqui. Ou eu vou trabalhar com venda, ou eu vou trabalhar com a geração de leads. No meu caso aqui, eu vou fazer com vocês a de geração de leads, mas se você for fazer de venda, a sequência vai ser exatamente a mesma. O que vai mudar é apenas o teu evento de conversão aqui e os detalhes que vão seguir vão ser basicamente os mesmos. Então vamos aqui para leads, tá? E aí, pessoal, é muito importante que vocês tenham também visto a nossa aula que fala sobre conversão. Eu não vou entrar em detalhes sobre esses eventos de conversão, sobre como criar a conversão, porque nós já temos aqui no canal um vídeo que fala sobre esse tema, ensina vocês o passo a passo de como vocês fazerem, o que é, como funciona, tá? Mas para essa campanha de geração de lead, a gente precisa que essa ação já esteja configurada. No caso, é essa ação aqui, tá? Ação de contato, porque é aqui que eu vou mapear os meus leads quando eles entram em contato comigo através do WhatsApp ou quando eles entram em contato comigo através do meu formulário de contato do site, tá? E esses dois outros aqui eu não quero mapear, então eu vou remover, ó, da minha campanha e deixar apenas o evento de conversão que eu quero mapear, beleza? É muito importante vocês seguirem aqui da forma correta. Quando vocês fizerem essa configuração, basta clicar aqui em continuar, tá? E aí ele vai passar para esse menu aqui abaixo, tá? Perguntando o tipo de campanha que a gente vai criar. Nesse caso aqui é a nossa famosa campanha de pesquisa. A gente clica aqui em campanha de pesquisa e aí ele já vai perguntar, ó, visitas ao site, ligação telefônica, visita à loja, download de aplicativo e envio de formulário de lead, né? No nosso caso aqui, campanha de pesquisa sempre vai funcionar melhor, sempre vai funcionar bem quando a gente direciona a campanha de pesquisa para o nosso site. Quando as pessoas pesquisam por algo no Google, elas estão acostumadas a serem direcionadas para um site. Então esses outros objetivos aqui podem servir muito bem para outros tipos de campanha, mas quando a gente estiver fazendo campanha de pesquisa, normalmente a gente vai utilizar aqui visitas ao site, tá? E aqui a gente vai colocar o site da nossa empresa, tá? Eu vou colocar aqui https://www.invente.com. Maravilha? Aqui no nome da campanha, pessoal, é importante a gente lembrar que no futuro a gente pode ter muitas campanhas ativas, então a gente tem que colocar uma nomenclatura, uma taxonomia que auxilie a gente no futuro a entender sobre o que aquela campanha trata. Então, quando é uma campanha de pesquisa, eu sempre coloco lá search,
que é pesquisa, né? E aí eu coloco o nome da minha campanha, tá? Isso aí vai variar de acordo com o seu caso, o seu produto, o seu serviço. Nesse caso aqui, eu quero trabalhar com uma campanha de pesquisa para minha agência, que é Invente Comunicação. Então, vou colocar ali Search, Invente Comunicação, tá? E aí eu vou continuar. Nesse próximo menu, a gente vai definir o nosso lance. De novo, a gente tem uma aula aqui, ó, para vocês entenderem o que eu falei no começo do vídeo para vocês. A gente tem uma aula que fala só sobre lances. O que são os lances, como funcionam cada um dos lances, para que você tire as dúvidas de qual é o melhor lance para você usar aqui. Então, de novo, não vou entrar em detalhes aqui em relação aos lances, eu vou apenas configurar o lance que mais faz sentido para mim, mas se você quiser entender sobre lances, quais são, como funcionam, tem uma aula aqui no nosso canal só sobre lances, tá? Eu preparei vocês para vocês chegarem aqui com todo o conteúdo necessário para vocês saberem a melhor forma de subir uma campanha de pesquisa com todos esses recursos que ela oferece para nós, tá? Então voltem lá caso vocês precisem. Mas nesse caso aqui, a gente tem a parte de conversão, que é basicamente quando um lead ele vai no nosso site e faz uma ação que a gente deseja que ele faça, o valor da conversão a gente usaria mais para venda. Por exemplo, eu estou no meu e-commerce e daí cada venda que eu faço eu gero um valor para mim. Aí nesse caso faria mais sentido a gente vir aqui para valor da conversão. Clique é quando você apenas quer que as pessoas cliquem no teu anúncio e vão para a tua página. Então, o clique ele não casa muito com uma campanha de conversão. Se fosse uma campanha apenas de tráfego, aí ele teria total relação com a campanha de tráfego. Mas quando é uma campanha de conversão, o que mais casa com a campanha de conversão, o que mais faz sentido são as conversões, né? E parcela de impressão é quando você quer pagar para ficar nas primeiras posições. Esse objetivo, basicamente, eu não uso, quase nunca usei. Dá para você testar, caso você queira, né? Mas o principal objetivo aqui numa campanha de parcela de impressão é você estar nas primeiras posições, tá? Normalmente eu trabalho com conversões se a minha campanha, presta atenção aqui, pessoal, que aqui muita gente erra aqui, tá? Eu vou trazer um ponto aqui que é muito importante vocês tomarem nota aí para vocês entenderem muitas vezes porque a tua campanha às vezes não gera muita conversão ou ela não gira nos primeiros dias. Como a minha conta, ela já tem muitas conversões, tá? Eu já rodo a minha conta há muito tempo, o algoritmo do Google Ads, ele já entende o que é uma conversão minha de contato e como que ela funciona, quando as pessoas convertem, como elas convertem, eu poderia partir de início para uma campanha de conversão, porque esse histórico, esse machine learning, o Google ele já tem sobre a minha empresa, sobre o que eu estou anunciando aqui, ok? Agora, se é a primeira vez que você está criando a tua conta do Google ela não existia ainda, você está começando agora, é a primeira campanha que você sobe na sua vida em relação a esse produto, em relação a esse serviço, pode ser que você precise começar com uma campanha de clique, por mais que você esteja configurando uma campanha de conversão, porque você vai dar mais oportunidade do algoritmo ter histórico de conta, ou seja, se eu começar direto com uma campanha de conversão numa conta nova, que não tem histórico ainda, pode ser que o Google ele não consiga fazer uma entrega tão inteligente, porque ele ainda não sabe como e quando as pessoas vão converter, ok? E aí você pode perceber que a tua campanha não gira, a tua conversão fica muito cara, tá? Então, nesse caso, o ideal é você começar por clique, porque daí começando por clique é mais fácil do Google começar a entregar a tua campanha, você roda ela lá por 30, 60, até 90 dias, aí nesse período o Google ele já vai ter entendido como as pessoas convertem, por quanto elas convertem, tá? E quando elas convertem, e aí fica mais fácil de você depois transformar uma campanha de clique em uma campanha de conversão. Você, na verdade, não vai refazer a campanha, você vai apenas mudar essa estratégia de lance que a gente está configurando aqui agora, que você pode mudar no futuro. A gente vai ensinar isso para vocês em otimização de campanha, tá? Mas é importante vocês saberem disso. Dito isso, tá? Como eu já tenho um histórico, eu já vou começar com uma campanha de conversão, e até porque eu já tenho uma noção de quanto eu pago para cada custo por aquisição desejado. É o meu CPA. Quanto eu quero gastar para que eu gere um lead, tá? Para que eu faça com que essa pessoa ela tenha agido da forma que eu esperava dentro do meu site, que é o custo por resultado, custo por aquisição, nosso famoso CPA, tá? Então, eu já sei aqui, por exemplo, que para uma campanha de pesquisa, para gerar leads que vão fazer contato comigo, o meu valor pode ser inicial de R$25 para que essas pessoas entrem em contato comigo e solicitem um orçamento, tá? Se, de novo, eu não souber qual é este valor, ok? Eu não preciso definir ele. Eu posso começar com uma campanha de conversão sem definir esse valor e esperar a campanha rodar para daí eu saber que valor eu colocar, ou eu posso começar com uma campanha de clique para daí eu também deixar o algoritmo ter histórico e depois definir as conversões com um valor de clique desejado, tá? Mas se eu já tenho essa ideia, eu posso trabalhar aqui com um valor já de expectativa.
De novo, esses pontos todos eu trago na aula sobre estratégia de lance. É uma aula que a gente fez há muito pouco tempo, então dá uma olhadinha aqui no canal se você não entendeu algum ponto aqui sobre estratégia de lance, que você vai entender todos os detalhes, tá? E aqui nessa tela, pessoal, o Google me pergunta se eu quero trabalhar além da rede de pesquisa do Google, incluindo parceiros da pesquisa do Google e incluindo a rede de display. A rede de display nós nunca vamos trabalhar na campanha de pesquisa. A campanha de pesquisa é uma coisa, rede de display é outra. A gente nunca mistura as coisas. Se você misturar essas coisas, o Google vai torrar o teu dinheiro e isso não vai ser eficiente para você. Então, eu aconselho você, caso você queira seguir com aquilo que a gente traz como uma premissa aí ideal para você seguir com as suas campanhas, eu aconselho que você não use a rede de display em uma campanha de pesquisa. Rede de display a gente faz uma campanha só de display, a gente não mistura as coisas, tá? E aí a rede de pesquisa, a gente tem parceiros da rede de pesquisa do Google. Se você quiser escalar um pouco mais, se você quiser exibir em outros sites que não o próprio site do Google.com, mas parceiros que também possuem ali pesquisas que são feitas e anúncios que são exibidos em relação a essas pesquisas, você pode deixar essa opção marcada aqui. Se você quer controlar um pouco mais o seu orçamento, se você ainda não tem tanto dinheiro, se você está segurando um pouco mais e quer uma qualificação um pouco maior de lead, você desmarca aqui e aí você vai ter a certeza que os teus anúncios só vão aparecer no Google.com, que é quando a pessoa digita lá Google.com, faz uma pesquisa e o anúncio aparece lá. Aqui, deixando essas duas opções desmarcadas, você vai ter essa garantia de que os teus anúncios eles só vão ser exibidos lá no Google, ok? Se eu quero escalar um pouquinho mais, eu deixo essa opção marcada. Se o meu orçamento é um pouquinho menor e eu quero segurar um pouco mais, eu desmarco essa opção aqui. Nesse caso, eu vou deixar ela desmarcado, até porque eu vou anunciar, por exemplo, só para Curitiba, nesse caso que eu vou fazer aqui com vocês. Se fosse uma campanha a nível nacional, com poder de escala um pouquinho maior, a gente poderia deixar marcado aqui, tá? Aqui, como eu falei, eu nunca marco, tá? Ele pode até falar para você que é importante você utilizar aqui a rede de display e tudo mais, mas não acho que seja viável, não acho que seja uma mensagem importante aqui do Google, tá? Aí, como eu acabei de falar, a gente vai definir depois disso os locais que a gente vai anunciar, tá? Você pode anunciar no Brasil todo, você pode anunciar em todos os países, ou você pode anunciar em outros países, em outros locais, enfim, você pode escolher aonde você vai anunciar, tá? Então, por exemplo, se eu for anunciar só em Curitiba, eu posso vir aqui, digitar Curitiba e ele vai perguntar para mim aqui, ó, se é essa região aqui que eu quero anunciar. Eu posso colocar aqui como meta. E aí ele vai dizer para a campanha de que eu quero anunciar aqui em Curitiba, tá? Se eu quiser trabalhar, por exemplo, com uma região mais específica, tá? Eu vou só fechar aqui e tirar Curitiba daqui para o mapa ficar limpo e vou vir aqui em pesquisa avançada, tá? Eu posso vir aqui em raio, por exemplo, tá? E aí eu posso chegar perto aqui de uma região que a minha loja está localizada, caso você esteja anunciando aqui, por exemplo, uma loja que está nesse local aqui do mapa. Estou colocando aqui de forma genérica. Eu vim aqui em quilômetros, né? E eu falo lá, eu quero anunciar a 4 quilômetros dessa região aqui. Aí eu venho aqui em modo alfinete, tá? E coloco o alfinete em cima da minha loja. Aí eu vou colocar aqui como meta, e se eu tirar o zoom aqui, ó, ele vai marcar 4 km ao redor da minha loja. Se eu quiser editar aqui a quilometragem, achei que ficou muito grande, achei que ficou muito pequeno, eu posso mudar, eu quero 2 km, quero um pouquinho mais perto. E aí ele vai deixar um pouquinho mais perto. Não, ficou muito perto, eu quero um raio um pouco maior, eu posso colocar ali 10 km. E aí eu venho aqui, salvo, e ele vai abrir para 10 km, e eu posso colocar esse alfinete aonde eu quiser e colocar várias bolhas de geolocalização para atingir locais específicos aonde eu quero anunciar. Então isso é muito bacana, pessoal, porque eu começo a ter um poder de segmentação muito grande. Eu posso colocar uma cidade, 2 cidades, eu posso colocar 10 cidades, eu posso aqui em local colocar Curitiba, eu posso colocar Ponta Grossa, posso colocar todas as cidades perto de Curitiba, eu posso colocar estado, se eu quiser anunciar para o Paraná inteiro, eu posso colocar CEP, então eu quero anunciar para esse determinado CEP. Então vocês podem dar uma fuçada aqui para vocês entenderem que em raio vocês podem colocar, inclusive, manualmente aqui o endereço. Eu coloquei um alfinete, mas se quiser você pode colocar aqui um endereço, por exemplo, aqui eu estou na Rua Capitão Souza Franco. Tá? Ó, eu estou na Capitão Souza Franco 235, né, que é o endereço aqui da agência. Eu posso colocar esse endereço aqui e eu quero, deste endereço aqui, um raio de 4 km. Aqui é milha, aqui é quilômetro, né? Então eu coloco aqui, deixo o meta, ó, ele automaticamente já criou uma bolha aqui em volta desse local. Se eu colocar salvar, ele já vai deixar esses 2 locais inseridos e eu posso deletar aqui ou manter de acordo com a minha necessidade, tá? Então, bem simples aqui, não tem muito segredo. E aqui em opções de local,
você sempre vai ter essas duas opções que você vai escolher. Aqui, presença ou interesse. O que significa isso? Digamos que eu estou anunciando uma agência de publicidade em Curitiba. Se uma pessoa está no Rio de Janeiro e pesquisa por agências de publicidade em Curitiba, ela vai me encontrar. Por quê? Porque ela está dizendo que ela tem interesse em uma agência de publicidade na cidade de Curitiba, tá? Agora, se eu colocar aqui presença, essa pessoa ela precisa estar na minha região de segmentação para ver os meus anúncios. Ou seja, somente pessoas que estiverem nestes locais aqui é que vão ver os meus anúncios. Nesse caso aqui, eu deixo como presença, porque o meu orçamento diário não vai ser muito alto. Eu quero um público bem qualificado e eu quero as pessoas que estão na cidade de Curitiba para comprarem, né? Para buscarem os meus serviços de publicidade. Por exemplo, agora, digamos que você está anunciando um hotel, né? Muito provavelmente, se você está anunciando um hotel, essa opção aqui, ela é ideal. Porque se a pessoa está buscando por um hotel, ela não está buscando por um hotel aonde ela está. Ela está buscando por um hotel em outra cidade, porque ela tem interesse nessa outra cidade. Então, digamos que você tem um hotel em Foz do Iguaçu. Você pode colocar aqui as regiões de segmentação do Brasil todo, mas também em Foz do Iguaçu. Por quê? Porque você não está dizendo que a pessoa ela precisa estar em Foz do Iguaçu para ela ver o seu anúncio. Se você colocar Foz do Iguaçu aqui e outras regiões para anunciar o seu hotel que está em Foz do Iguaçu, por exemplo, você está dizendo que se a pessoa tiver interesse em hotéis em Foz do Iguaçu, deixando essa opção aqui marcada, ela vai encontrar o teu anúncio, tá? Então, basicamente, essa é a diferença das duas questões aqui. E aí, com base nisso, você vai entender como você vai configurar isso da melhor forma. Aqui, pessoal, em idiomas, eu sempre deixo português, inglês e espanhol. Ah, mas por quê? Porque você quer anunciar para esses outros países? Você quer pegar pessoas que falam essas outras línguas? Não. Sabe por quê? Porque o Google ele define o idioma da tua campanha com base nas configurações do navegador que a pessoa está usando. Eu tenho muitos amigos meus que deixam o navegador deles no idioma de inglês. Eu, inclusive, por muito tempo deixei o meu navegador em inglês. Depois eu acabei mudando para português. Mas durante muitos anos o meu navegador estava configurado em inglês e eu utilizava ele em inglês. E se uma pessoa tivesse feito uma campanha de Google na época e não tivesse colocado em inglês, eu nunca veria os anúncios dessa pessoa. Então, podem ficar tranquilos que ninguém que está lá nos Estados Unidos ou ninguém que está no continente europeu ou em países vizinhos aqui que falem em espanhol vão ver a nossa campanha, porque ela só vai ser apresentada nesses locais aqui se eu deixar essa opção aqui marcada, tá? Então, não se preocupem, é apenas o navegador da pessoa que pode estar em inglês, espanhol e português para que a sua campanha seja exibida para esses usuários, tá? Isso é bem importante, eu sempre deixo essas 3 opções aqui marcadas, tá? Segmento de público-alvo, pessoal. Basicamente, a gente teve também uma aula aqui sobre público-alvo. E aqui é muito importante a gente entender como utilizar esses segmentos de público-alvo, porque no futuro isso vai ser bem legal, tá? Por quê? Porque lá nas otimizações da campanha eu posso trabalhar com esses segmentos aqui que eu deixar marcado para que possam trazer relatórios e insights para minha campanha, eu posso dar lances, eu posso aumentar meus orçamentos para esses segmentos que me trazem um resultado um pouco maior. Pode ficar um pouco confuso isso agora, tá? Mas é importante eu passar isso para que vocês entendam como isso funciona e depois, quando a gente tiver aula sobre otimização, você vai entender melhor, porque na prática a gente vai fazer isso, tá? Mas, por exemplo, tá? Eu vou pegar aqui e vou procurar um público que a gente criou, tá? A gente já fez a aula de público-alvo também. Todo esse universo de público-alvo está num vídeo sobre público-alvo dentro da campanha de Google Ads. Então, se você não entende como criar esses públicos, veja a aula de público-alvo que você vai entender, tá? Mas, por exemplo, eu vou pegar aqui como eles interagiram com a minha empresa, vou pegar aqui usuários do YouTube e vou selecionar aqui, ó, pessoas que acessaram minha página do YouTube, pessoas que adicionaram vídeos à playlist, pessoas que compartilharam meus vídeos. Vou ver aqui, por exemplo, visitantes do site, vou colocar aqui todo mundo que visitou esse site novo aqui da Invente, tá? E poderia trazer outros públicos aqui, que são os meus públicos quentes, meus públicos de remarketing. E se aqui na pesquisa eu entender profissionais de negócio, que, por exemplo, profissionais de negócio são importantes para mim, porque eles podem ter muito interesse em contratar uma agência de publicidade, né? Se eu pesquisar aqui, ó, mídia e entretenimento. Quem tem interesse aqui em mídia e entretenimento, eu quero mapear também, tá? E aí eu posso entender todo mundo que faz parte aqui do universo de pessoas que eu quero mapear, tá? E vou baixar aqui, pessoal. Agora, parem tudo que vocês estão fazendo até, ó, prestem atenção aqui, porque se você errar aqui, você
vai comprometer toda a tua campanha, tá? Isso aqui é muito importante para vocês pegarem e entenderem o que está acontecendo aqui, tá? Eu selecionei alguns públicos aqui que eu quero mapear, eu quero entender como esses públicos se comportam em relação à minha campanha. Se eu deixar marcada essa opção aqui, ó, significa que o quê? Significa que eu vou imprimir os meus anúncios para todo mundo que pesquisar as minhas palavras-chave e estiverem na minha região de segmentação. Mas o Google vai observar, ele está dizendo inclusive aqui, ó, recomendado, ele vai observar esses públicos aqui e vai me trazer dados sobre esses públicos. Eu vou ter um relatório sobre esses públicos aqui. Se eu não deixar eles marcados, eu não vou ter esse relatório. Não vai alterar muito a performance da tua campanha de forma muito significativa, tá? Lá em otimização, eu vou poder dar mais relevância para esses públicos se eu marcar essa opção e se eu escolher alguns públicos. Se eu deixar isso aqui desmarcado e não selecionar nenhum público aqui, a tua campanha ela vai rodar, ela vai continuar operando de forma normal, mas no futuro você não vai ter a possibilidade de fazer essas otimizações, tá? Então o Google ele vai observar esses públicos aqui que eu selecionei e no futuro, se eu quiser aumentar o meu poder de leilão para esses públicos, eu tenho essa condição, ou até mesmo diminuir. Eu posso entender que alguns públicos aqui não são bons, eles gastam meu dinheiro e não convertem, e eu posso dizer para o Google, Google, gasta um pouquinho menos nesse cara aqui, nesse cara aqui, nesse cara aqui, e nesses outros aqui, gasta um pouco mais. Eu vou fazer isso com vocês na prática, mas eu precisava explicar isso para vocês. Se eu selecionar aqui segmentação, o que vai acontecer? O Google ele vai ignorar todo o resto, tá? Ele vai levar em consideração o seguinte, as pessoas que pesquisaram pelas minhas palavras-chave, as pessoas que estão na minha lista de segmentação de local e as pessoas que estão dentro dessas listas aqui. Ou seja, somente quem está dentro dessas listas aqui e dentro da localização que eu defini e que pesquisou a minha palavra-chave é que vai ver a minha campanha. Vai ficar muito segmentado e o teu anúncio não vai aparecer para quase ninguém, tá? Muitas vezes as pessoas chegam para cá falando que o orçamento não está sendo gasto, que a campanha não está girando, que está muito ruim o resultado e quando a gente vai ver, a pessoa definiu um público-alvo aqui na campanha de pesquisa e colocou em segmentação. E aí a campanha não vai ter um público suficiente para rodar, tá? Então é muito importante vocês colocarem o público que vocês querem mapear. Pensa o seguinte, eu quero observar, eu quero relatório, eu quero mapear esse público aqui. Então já está aqui, ó, observação. Ou eu quero segmentar, eu só quero que esse público veja minha campanha, segmentação, tá? E sempre na campanha de pesquisa, em outras campanhas, a gente até vai usar essa estratégia aqui, tá? Em outras campanhas, na campanha de YouTube, na campanha de display, tá? Mas na campanha de pesquisa, sempre observação, tá? Depois disso, pessoal, até se vocês quiserem, vocês podem ir fechando aqui, ó, até para dar uma tranquilidade maior na leitura da campanha. Tudo que você já configurou, ó, vai fechando aqui para não ficar muito confuso. Senão fica tudo aberto e fica mais confuso, tá? Para você conseguir seguir. Tudo que você conseguir otimizar e deixar mais objetivo para você fazer essa leitura melhor, tá? Quando ele chega aqui em palavra-chave de correspondência, ele está perguntando para você, você quer utilizar a palavra-chave de correspondência ampla em toda a tua campanha? Você quer deixar isso ativo? Ou você quer definir você mesmo qual tipo de correspondência você vai usar? Eu não preciso nem responder essa pergunta, né, pessoal? Vai lá na aula de palavra-chave. Tá vendo que, ó, tô trazendo várias aulas aqui para vocês entenderem que muita coisa aconteceu antes da gente chegar aqui, porque eu preparei muito o campo, o terreno para você chegar aqui com qualidade. Vai lá na aula de palavra-chave e entende bem certinho quais são os tipos de palavra-chave e como elas funcionam, tá? É importante você ter a autonomia de decidir isso, não o Google. Então, deixa isso aqui desativado e aí você vai poder definir que palavra-chave você vai utilizar, que correspondência você quer utilizar, tá? E recurso automático, aqui você está dizendo para o Google, Google, faça o que você quiser na minha campanha, inclusive se você quiser eliminar qualquer coisa que eu fiz aqui para cima, pode eliminar, ou então, Google, eu quero ter o poder de controlar a minha campanha, e eu quero ter o controle da campanha na minha mão, tá? Eu nunca utilizo esse recurso ativo, eu sempre deixo ele desativado, tá? E aí você pode colocar aqui em mais configurações. Aqui na rotação de anúncio, tá? Você sempre vai deixar otimizado para priorizar os anúncios com melhor desempenho. Data de início e término, eu normalmente não configuro, né? A campanha sempre inicia no dia que eu estou configurando. Nesse caso, ela iniciaria agora no dia 14, que é hoje, tá? Ou então,
eu posso programar uma data para ela iniciar. Eu quero que ela inicie só lá na segunda-feira. Eu posso vir aqui e colocar que eu quero que ela inicie no dia 19, tá? E quero que ela finalize numa data específica que eu quero já deixar configurado para ela finalizar, tá? Eu basicamente, quando vai pausar uma campanha e finalizar, eu pauso e finalizo ela na mão, tá? Então, se você quiser já deixar isso programado, porque você tem um evento que vai acontecer num intervalo de data específico que você quer anunciar só durante esse evento, você pode deixar programado ou então você pode deixar isso livre, tá? Bem simples. Programação dos anúncios, você pode colocar aqui que você quer que os teus anúncios sejam veiculados só nas segundas, só nas terças, só nas quartas, de segunda a sexta, tá? Para otimização de lance, no futuro eu não deixo todos os dias. Eu vou anunciar todos os dias, tá? Esse é um detalhezinho aqui, uma dica importante que a gente dá para você. Eu vou anunciar todos os dias, mas lá no futuro eu posso querer dizer que eu quero aumentar o meu lance na segunda-feira e na quarta-feira, que são dias que eu sei por histórico que minha conversão é melhor. Se eu deixar assim marcado, eu não vou conseguir fazer isso no futuro. Então o que eu faço? Eu vou lá e adiciono 7 campos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí aqui eu coloco aqui, ó, toda segunda-feira, toda terça-feira, toda quarta-feira, toda quinta-feira, toda sexta-feira, todo sábado e todo domingo. Tá? E aí, da meia-noite à meia-noite, ou seja, o dia inteiro. Então, eu deixo assim porque no futuro eu posso, através das otimizações, dar uma relevância maior em determinados dias e até, por exemplo, sábado e domingo, se eu quiser diminuir um pouco a relevância para esses dias, eu consigo fazer isso. Se eu fizer dessa forma. Se eu deixar lá todos os dias, por exemplo, eu não consigo fazer isso. Eu não tenho esse poder de decisão. E aí aqui eu posso seguir, clicando em mais configurações, tá? E essas duas opções aqui, em restrição de marca, opção de URL da campanha, a gente não precisa mexer, beleza? E a gente já pode seguir para a próxima etapa. Perfeito, pessoal, a gente chegou aqui no nosso grupo de anúncio, tá? Depois, a gente também tem uma aula aqui, é até repetitivo isso, mas a gente tem uma aula sobre grupos de anúncio, sobre estrutura de campanha, qual que é a estrutura ideal, mas depois na prática a gente vai trabalhar esses grupos de anúncio. Nesse caso aqui, o meu grupo de anúncio vai ser sobre agência de publicidade em Curitiba. Se eu fosse trabalhar marketing digital, eu trabalharia outro grupo de anúncio. Se eu fosse trabalhar agência de tráfego pago, eu trabalharia outro grupo de anúncio, tá? Cada grupo de anúncio tem que ter relação com palavra-chave. Inclusive, foi o último vídeo que a gente postou aqui no canal, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou nomear aqui, ó, o meu grupo de anúncio, ele vai ser agência de publicidade, tá? Só ver se eu escrevi direitinho aqui. Publicidade, ok? Agência de publicidade. Por quê? Porque eu vou anunciar esse serviço de agência de publicidade. Vejam a aula passada, que a gente publicou semana passada aqui, que fala exatamente sobre essa estrutura, ok? O que tem que ter relação aqui? As minhas palavras-chave têm que ter total relação com esse meu grupo de anúncio. A minha landing page tem que ter total relação com esse meu grupo de anúncio e o meu anúncio tem que ter total relação com esse meu grupo de anúncio, tá? Então tudo vai ter relação com agência de publicidade. Então aqui no site, ó, eu não vou deixar invente.com, eu vou colocar a LP do meu site que fala sobre agência de publicidade. Então, levando em consideração isso, esse primeiro ponto que a gente tem aqui, a gente já precisa corrigir. Por quê? Porque eu não quero anunciar o meu site como um todo. Eu quero anunciar a minha LP que fala de agência de publicidade. Inclusive, eu abri ela aqui, ó, o nome dela, o head title dela é Agência de Publicidade em Curitiba. Quando eu entro nela aqui, eu tenho uma LP que fala só sobre agência de publicidade e depois eu tenho uma call to action que traz o meu lead para fazer uma conversão comigo, tá? Então, eu coloco aqui essa minha LP que fala de agência de publicidade, tá? Então, eu deixo essa LP marcada aqui, porque a minha LP tem relação com o meu grupo de anúncio, tá? Se eu quiser colocar aqui, insira o produto ou serviço para anunciar, eu vou de novo colocar aqui, ó, de publicidade, tá? E vou atualizar a sugestão de palavra-chave. Está perguntando se eu quero atualizar a minha sugestão de palavra-chave. Eu coloco que sim e ele me dá aqui algumas dicas. Agência de publicidade, agência de comunicação. Não quero agência de comunicação. Agência de publicidade e propaganda, empresa de publicidade e propaganda, divulgação, não. Desculpa, pessoal, que ele encosta ali, ele puxa aquele menu. Agência de propaganda e publicidade, agências de publicidade, empresa de propaganda e publicidade, publicidade de empresas, escritórios de publicidade, agência de PP, né, que é publicidade, agência de marketing, empresa de marketing e publicidade, enfim, tá? Vou tirar as outras aqui porque eu não vou ficar lendo, tá? Mas você entendeu. Eu até fiz uma lista aqui, que eu vou carregar aqui, algumas palavras podem se repetir, tá?
E eu vou colocar aqui, ó. Então, eu tinha selecionado, ó, agência de publicidade em Curitiba, serviço de publicidade em Curitiba, empresa de publicidade em Curitiba. Então, vejam que todas as minhas palavras-chave, elas têm relação com o termo agência de publicidade, empresa de publicidade Curitiba, tá? Isso tem uma importância muito grande quando você vai subir uma campanha. Agora, pessoal, lembrem-se que se você deixar as palavras-chave assim, sem estarem entre aspas, elas vão entrar com correspondência ampla. Eu gosto de colocar a correspondência de frase em todas as minhas palavras-chave, então eu vou colocar ela entre aspas, tá? Vejam essa aula de palavra-chave sobre correspondência de palavra-chave, caso vocês tenham dúvidas aqui, ok? Perfeito, pessoal, eu já configurei aqui as minhas palavras-chave, tá? E elas já estão todas com correspondência de frase. Tá? Eu vou descer aqui, eu vou ignorar essas considerações aqui do Google, que eu não quero seguir com elas, eu quero ter esse poder de autonomia aqui, e aí eu vou trabalhar aqui com o meu anúncio, tá? Eu vou escrever aqui o meu anúncio, tá? Vou deixar ele prontinho para que a campanha fique bem configurada, tá? Então, quando eu vou vir aqui no meu anúncio, de novo, lembrando que tudo aqui tem que ter relação com o termo agência de publicidade. A minha URL final vai ser a home do meu site? Não, ela vai ser a minha página, a minha LP específica de agência de publicidade. Então eu vou vir aqui e vou colar só a minha LP, que é agência de publicidade, tá? Aqui, quando eu vou colocar o meu caminho de exibição, é o que aparece aqui, ó, nesse caminho aqui, ó. Então o que eu vou colocar aqui? Agência publicidade. E aí, no teu caso, você vai trabalhando aí com essas questões. E no título dos meus anúncios, o Google já trouxe aqui algumas sugestões, tá? Mas eu vou utilizar as sugestões que eu quero aqui. Eu já tenho algumas sugestões que eu vou colar aqui e depois explicar para vocês. Mas é importante vocês verem que você vai ter 15 opções de título que você vai poder colocar aqui. Eu acho que é fundamental você colocar as 15. Pensar em opções de título que tenham relação com o termo que você está trabalhando, com o teu grupo de anúncio, tá? E que vocês coloquem todos esses termos aqui. Preencham os 15 títulos aqui de até 30 caracteres, porque se você colocar menos, pode ser que você não tenha tanto recurso quanto o teu concorrente e você acaba perdendo posição porque você colocou menos recurso para o Google trabalhar, tá? Show de bola, pessoal. A gente já tem, então, aqui a nossa lista preenchida, tá? E aí eu coloquei aqui termos que têm relação com publicidade, ó. Agência de publicidade, resultados com publicidade, agência de publicidade Curitiba, enfim. E aí eu posso vir aqui, ó, tá? Em mostrar ideia. Aqui na parte de título, eu posso vir aqui em mostrar ideia e o próprio Google ele vai dizer para mim, ó, tem algumas palavras que você utilizou nos teus títulos, você utilizou essas palavras no teu título, tá? Mas, por exemplo, agência de PP você não utilizou no teu título, então um título poderia ser agência de PP Curitiba, tá? Aqui fica muito grande, empresa de marketing e publicidade Curitiba. Então, você não conseguiria colocar todo esse título porque ele tem mais de 30 caracteres. Mas, ó, empresa de publicidade, eu não coloquei como título, tá? Poderia ser um título meu. Então, eu poderia copiar essa palavra-chave minha aqui e criar um título que ele ficaria verdinho aqui. Quanto mais verdinho isso aqui ficar, mais significa que as palavras-chave que eu utilizei, que eu comprei, tá? Elas estão nos meus títulos de anúncio. Isso significa que a minha campanha ela vai ser mais direcionada para aquilo que o algoritmo está pedindo. Então, essa situação aqui, ela tem total relação com o próprio algoritmo, né? O algoritmo já está fazendo uma leitura aqui das palavras que você comprou, entre aspas, e das palavras que você utilizou ou não no teu título do teu anúncio ali, tá? E aí, quanto mais verdinho tiver aqui, melhor. Então, utilizem sempre essa opção aqui para verificar se faltou alguma palavra-chave que você poderia utilizar como título e não utilizou, beleza? Um pouquinho mais para baixo aqui, pessoal, a gente tem a parte de descrição, né, que são as descrições ali do teu anúncio e que você pode colocar até 4 descrições. De novo, essas descrições elas têm que ter relação com o que você está anunciando, com a tua LP, tá? E o ideal é que você preencha as 4 opções aqui, ó. Você pode colocar 4, o ideal é que você coloque as 4 aqui. Então vamos lá, eu vou copiar aqui as descrições que eu fiz. Legal, pessoal, já colei aqui então as opções que eu tinha escrito para os meus títulos, tá? Eles podem ter até 90 caracteres e eu sempre coloquei aqui, ó, o termo agência de publicidade, expertise em publicidade, agência de publicidade em Curitiba, tá? Mantendo de novo toda essa relação de estrutura que a gente vem conversando aqui nessas últimas aulas, tá? E aqui na parte de imagem, tá? Eu posso adicionar algumas imagens que têm relação com aquilo que eu estou anunciando. Aí eu seleciono, né, uma imagem quadrada, uma imagem retangular
e depois de selecionar, eu salvo ali, e no momento em que eu tiver salvo, as imagens vão aparecer ali, e quando alguém pesquisar pela palavra-chave, meu anúncio aparecer, pode ser que essas imagens aqui apareçam junto com o meu anúncio. Isso destaca muito o anúncio, é muito bacana você utilizar esse recurso, tá? Então não deixe de utilizar esse recurso de imagem, porque você vai se destacar bastante dos outros anúncios quando o teu anúncio com imagem aparecer. O nome da empresa, né, basicamente, você vai colocar aqui o nome da empresa que você está anunciando, no nosso caso aqui, Invento Comunicação. Tá? Aplicar. O logotipo da empresa, é só clicar aqui, tá? Selecionar o teu logotipo, se você não subiu ele ainda, você pode subir. Aqui você vai sempre usar ele quadrado, tá? Aplica e ele também vai destacar o teu anúncio. Se eu subir aqui, ó, ele vai mostrar para mim que ele pode aparecer ali o meu logo, e se o meu concorrente ele não tiver utilizado o logotipo, o meu anúncio ele vai estar em destaque em relação ao do meu concorrente. Tá? Então, importante o nome da empresa, importante as imagens, esses recursos adicionais, isso tudo antigamente ficava na parte de extensão de anúncio. Agora virou recursos do anúncio. Você pode preencher eles aqui na hora de criar a campanha ou depois lá na parte de recursos. Eu vou mostrar para vocês certinho como faz. Tá? Site link, pessoal, é para direcionar os usuários para os links que o teu site possa ter. Nenhum site link pode ser igual ao outro, tá? O site link ele tem que ser diferente um do outro. Você pode colocar alguns sites links, mas eu aconselho você a colocar pelo menos 4 sites links, tá? Eu vou preencher aqui e depois eu mostro para vocês como ficou. Maravilha, pessoal, eu já preenchi aqui os sites links e aqui ele inclusive já mostra como que o anúncio pode ficar, tá? Então veja que quanto mais a gente tem recurso, mais o nosso anúncio vai se destacando dos anúncios dos concorrentes. Se o concorrente ele não tem a loginho, não vai aparecer aqui. Se o concorrente não tem a imagem destacada, não vai aparecer aqui. Se o concorrente não tem site link, não vai aparecer aqui, ó. Olha que bacana que fica quando a gente tem site link, tá? O Google ele coloca aqui o nosso site link em destaque abaixo aqui do nosso anúncio. Então, isso faz com que a gente se destaque em relação à concorrência quando a concorrência ela não tem esse site links, tá? Isso aqui não é garantido que vai aparecer, não é sempre que vai aparecer, mas se você tiver configurado, com certeza absoluta, em alguns momentos o Google vai apresentar os teus site links. E aí você pode ver dentro do teu site atual quais são os links que você quer divulgar, que além daquele produto principal, daquele serviço principal que você está anunciando, o que mais que é importante você anunciar, e aí você configura aqui dessa forma que eu coloquei. Então, ó, por exemplo, o meu site link 1 é quem somos, que está aparecendo aqui, conheça a nossa história, saiba mais sobre nós, e o link da agência de publicidade, do nosso quem somos lá no site, tá? Importante que eu reforce aqui, o site link aqui, a URL final, ela não pode se repetir, porque o Google entende que cada site link ele tem que ser diferente um do outro, tá? Então, se você quiser utilizar uma mesma URL, ele não vai permitir aqui em site link, tá? Aí aqui eu coloquei eu que escrevi, né, serviços, né, não é padrão, você pode colocar o que você quiser, que é o texto aqui do site link, serviço. Veja o que oferecemos, descubra os nossos serviços, daí a pessoa ela clica aqui e vai para a nossa página de serviço do site, blog, leia o nosso conteúdo, explore o nosso blog, tá? E contato. Fale conosco agora, entre em contato, tá? E aí, se você quiser adicionar o site link, basta com que você preencha aqui, ó, o título dele, a linha de descrição, até o próprio Google diz que é recomendado você colocar aqui as duas linhas de descrição, com até 35 caracteres e o título com 25 e a tua URL final, tá? E aí, depois que você tiver completinho aqui essa parte, você vem aqui, esses dois campos, não precisa se preocupar agora, e clica em criar. Depois de colocar criar, ele vai deixar aqui já a opção que está selecionada. Ele está dizendo aqui, ó, o site link que está selecionado são esses 4 aqui, que você está vendo aqui, tá? É isso mesmo, é isso mesmo. Salvar, ele já vai estar com o site link configurado aqui, tá? Pessoal, estamos quase, né, finalizando aqui a nossa campanha de pesquisa, mas é importante a gente passar por todos esses pontos para que você possa também ter essa experiência bem completa aí. Depois, em mais tipo de recurso, se você tiver uma promoção, você pode colocar aqui essa promoção, né? Tantos por cento de desconto até tal data. Se você tiver um preço específico que você queira anunciar, você pode criar esse preço aqui, tá? Eu não preciso passar aqui porque não a aula vai ficar muito extensa, mas veja que quando você clica aqui, você coloca qual idioma você quer, qual é a unidade, e aí coloca aqui o recurso de preço, né? Tipo tênis Nike por tantos reais, tá? Isso tudo, daí se tiver uma URL você pode direcionar direto para cá. A parte de promoção você pode colocar aqui, ó, clica ali, então promoção, né? Se tem alguma parte tipo específica de Natal, liquidação de verão, por exemplo, a liquidação de verão é em português, desconto monetário ou desconto percentual, ou monetário máximo até R$50 de desconto, tá? E daí ele vai colocar, ó, liquidação de verão, até R$50 de desconto. E aí você coloca o nome do item aqui, por exemplo, tênis
Nike, tá? E aí ele vai colocar aqui, ó, tá? Depois ele preenche aqui do ladinho que o tênis Nike tá com esse valor de desconto, tá? Claro, não tem relação alguma com o que a gente tá anunciando aqui, só para vocês entenderem que eu não vou passar por esses pontos, porque é muito simples de você configurar, tá? Chamada, você pode perceber que eu coloquei um meu telefone, tá? Aqui configurado, que é o telefone aqui da agência. Se a pessoa clicar aqui, o meu anúncio, olha, veja que bacana que o meu anúncio já tá, ó. O meu anúncio tem aqui a minha login. Pode ser que apareça aqui uma imagem que eu destaquei lá. Ele tem aqui os textos que eu configurei, né? Ó, a imagem apareceu agora nessa visualização aqui. Ele tem aqui os títulos que eu configurei. O título aqui em cima, na verdade. Aqui as descrições. E aqui, ó, ele está variando aqui para ver como que eu vou ficar. Eu vejo que ele apaga e acende. São as variações que o meu anúncio pode ter. Então aqui são os meus site links que eu acabei de configurar com vocês, tá? Aqui o meu telefone e aqui o endereço que eu colocar, tá? Então, quando eu tenho ali um local configurado, ele vai aparecer aqui, ok? Então, aqui a parte de telefone, tá? Você configura aqui, tá? Chamada, então se você quiser configurar essa chamada, você vai clicar aqui em mais e vai configurar o teu telefone. É bem simples, tá? Frase de destaque é muito importante você ter também, tá? Pelo menos 4 ou 5 frases de destaque, tá? Eu tenho algumas criadas aqui, mas eu vou criar novas para você ver como funciona, tá? Então, vamos lá, eu vou trazer de novo aqui as frases para você ver que é bem rapidinho, bem simples. Trabalhe com pelo menos 4 opções de frase de destaque, porque é mais uma forma, o próprio Google está dizendo, é mais uma forma de você destacar o teu anúncio, tá? Então aqui, pessoal, eu já colei as nossas frases de destaque que eu tinha escrito. Impacto garantido, resultados comprovados, soluções completas, fale conosco, entre em contato agora. Você pode trazer algumas call to actions aqui para reforçar que a pessoa pode fazer contato com você, que ela pode compre agora, garanta já, tá? Aqui você pode explorar de várias formas aqui tuas frases de destaque, no mínimo 4, mas você pode colocar ali mais opções. Depois, em todos esses recursos, você pode dizer se eles querem, se você quer que eles comecem numa data e finalizem em outra, eu deixo eles sempre rodando permanentemente, então não mexo aqui em configuração avançada, em nenhum desses recursos que a gente estava falando até agora, mas aqui, ó, o que vai acontecer? O teu anúncio ele vai ficar maior, então às vezes você olha lá um anúncio de um concorrente e você fala, poxa, mas esse anúncio desse concorrente está gigante, o meu anúncio não tem tudo isso de caractere, o meu anúncio são os títulos de 30, mais as descrições 90, mas esse anunciante aqui ele tem muito mais texto. Por quê? Porque ele colocou lá as frases de destaque, tá? O impacto garantido, resultados comprovados, soluções completas, fale conosco, tá? Ele não vai ficar assim na sequência, normalmente ele vai trazer uma frase de destaque após o texto que ele escolher para ser a opção que ele vai apresentar para o cliente, tá? E aí você basta clicar em salvar e ele já vai aplicar aqui, então tua frase de destaque ela já vai estar colocada aqui para que você possa ter isso também a teu favor. Aqui em snippet estruturado, tá, pessoal? Você tem várias opções que você pode criar, tá? Então você vem aqui em criar, deixa em português, inglês, o idioma que você quiser, e aí você seleciona o tipo de cabeçalho que você quer trabalhar, ó. Arredores, cobertura de seguro, comodidades, cursos, destinos, estilos, tá? Você fica refém de uma dessas opções aqui, mas essas opções elas são bem completas, então você pode ver o que faz sentido para você. Eu aconselho que você preencha todos os recursos que você puder, então esse é um recurso que é tranquilo, é fácil de você preencher. De novo, deixa o teu anúncio mais robusto, faz com que você se destaque em relação ao teu concorrente, é aquilo que eu sempre falo, muitas pessoas falam de campanha avançada, o avançado é o básico bem feito. Veja quantas coisas tem pra gente fazer. Normalmente as pessoas ignoram esses recursos adicionais, elas simplesmente criam lá o anúncio, dão um aplicar e seguem sem esses recursos adicionais e é aqui que você sai na frente, porque leva tempo, né? Então você pode colocar aqui serviços, tá? Aí você coloca lá marketing digital. Aí você coloca inbound marketing, design, websites. Enfim, né? Você vai colocar o que tem em relação com aquilo que você quer escolher. E aí ele vai complementar de novo o teu anúncio aqui, ó. Então, de novo, exatamente aquilo que eu acabei de falar, com frase de destaque, com extensão de site link, tá? Ele vai fazer uma complementação aqui, serviços, marketing digital, inbound marketing, design e websites. Ele vai deixar o teu anúncio mais completo. E aí, se não for serviço, pode ser qualquer um desses outros cabeçalhos que ele vai te colocar à disposição aqui, né? Hotel de destaque, licenciatura, marca. Então, digamos que você é uma empresa que trabalha com conserto de aparelho móvel, né? De telefone. Então você pode colocar aqui marcas e as marcas que você atende, Samsung, Apple, enfim, né? E aí você pode seguir com essa questão aqui, ou o cabeçalho que te atender. E aí coloca aqui em criar e ele vai criar para você o snippet estruturado e você vai salvar aqui, tá? Formulário de lead, pessoal, a gente vai fazer isso depois, porque nesse caso aqui o objetivo não é que a pessoa preencha o formulário
no teu recurso adicional é que a pessoa preenche o formulário lá no teu site. Então, é uma outra seara isso daqui que a gente vai falar depois, tá? Local, você pode configurar o teu local na tua conta, né? E esse local é pelo Google Meu Negócio. Se você tiver um local lá no Google Meu Negócio cadastrado, você vai vir aqui, configurar isso na tua conta, e a partir do momento que você tiver isso configurado na tua conta, ele vai puxar aqui e vai trazer o local exatamente como tem aqui, ó, tá? Que a gente configurou aqui, o local ele vai aparecer aqui, tá? Então é esse local que vai ficar destacado aqui. E aí aqui em aplicativo também é um recurso adicional, não é uma campanha de aplicativo, é um recurso adicional que você clica aqui em mais, né? E se você colocar aqui o aplicativo no Android ou no iOS, né? Que você queira anunciar ou em um ou em outro, tá? Não pode ser os dois ao mesmo tempo. Você vai colocar aqui o nome do teu aplicativo e ele vai vir aqui depois a login do teu aplicativo e o nome dele, caso a pessoa veja o teu anúncio e depois queira também clicar em instalar o app para que ela possa ser uma usuária do teu aplicativo também, tá? Então, se você tiver um aplicativo e quiser que ele componha aí o teu anúncio, você pode configurar ele aqui, beleza? Pessoal, depois de você ter feito tudo isso, tá? É importante você olhar aqui a nota do teu anúncio, tá? Aqui o nosso anúncio ele tá com uma qualidade ruim, por quê? Porque eu não preenchi todos os títulos, né? Eram 15, eu não coloquei os 15 aqui, tá? Eu não coloquei todas as palavras-chave nos meus títulos, tá? Eu mostrei para vocês aqui que tinham outras opções que eu poderia fazer. Eu poderia personalizar ainda mais os meus títulos, então posso clicar aqui e ver ideias, tá? Então você pode ver o que está faltando, tá? E eu poderia também trabalhar melhor a personalização das descrições, tá? Eu poderia colocar mais opções que o Google está me sugerindo aqui e situações que façam com que a qualidade do meu anúncio fique melhor. Como eu fiz isso aqui de uma forma mais otimizada para não ficar preenchendo todos esses campos aqui e a aula não ficar muito extensa, aqui ele vai ficar com esse status de ruim, tá? Mas o teu ele tem que ficar pelo menos bom ou ótimo, tá? Se você seguir esses passos aqui, for adicionando o título, for melhorando o teu título, colocando palavra-chave no título, nas descrições, você vai ver que aqui ele vai ficar bom ou ótimo, tá? Excelente, tá? E aí é isso que você vai buscar, fazer com que ele fique bom ou excelente, ok? Então é importante eu te mostrar isso só para você entender que aqui no meu caso ele ficou assim porque eu não preenchi tudo, tá? E aí depois de feito tudo isso daqui, pessoal, basicamente a gente vai vir aqui, ó, em concluído, tá? Aí ele vai mostrar para você esse resumo do teu anúncio aqui, as palavras-chave e o restante que a gente já tinha configurado, e a gente vai clicar aqui em próxima, tá? Ele vai dizer pra gente, perguntar nesse momento aqui, qual que é o nosso orçamento que a gente quer investir por dia nessa campanha, tá? Aí você pode vir aqui, por exemplo, colocar, ó, definir o orçamento personalizado, eu quero investir R$50 todos os dias. Ele vai dar mais ou menos uma estimativa, ele vai dar algumas ideias para você aqui, mas aqui é basicamente aquilo que você tem condição de trabalhar, tá? E aí você vai definir o teu orçamento diário, vem em próxima. Depois disso ele vai fazer uma revisão, vai trazer um resumo daquilo que a gente acabou de configurar e você pode fazer a publicação da tua campanha com tudo isso, com todos esses recursos que a gente acabou de adicionar. Pessoal, presta bastante atenção agora, porque depois que a gente configurou a nossa campanha, falta um último ponto, que é um ponto fundamental, que é a configuração de palavra-chave negativa, tá? A gente precisa dizer para o Google as palavras que a gente não quer que ranqueiem a nossa campanha. Lá no nosso vídeo de palavra-chave, a gente mostra para vocês como vocês no começo definirem quais são essas palavras-chave que você não quer que a campanha ranqueie quando alguém pesquise, tá? Então, basicamente, você vai vir aqui no menu de campanha, tá? Vai selecionar a campanha que você criou, ok? E depois vai vir aqui em palavra-chave de pesquisa, tá? Dentro desse menu de palavra-chave de pesquisa, com a campanha que você selecionou, você vem aqui, ó, em palavras-chave negativa da rede de pesquisa. Eu já tenho várias palavras adicionadas aqui, mas você pode vir aqui em adicionar, tá? Selecionar a campanha que você quer, ok? Seleciona ali a campanha desejada, tá? E vem aqui em palavra-chave negativa e cola. Eu vou colar aqui, por exemplo, algumas que eu tinha selecionado, só para vocês entenderem quais são as palavras que são legais de você configurar, qual é o sentido disso tudo. Por exemplo, ó, grátis, né? Se alguém pesquisar grátis, eu não quero que apareça minha campanha. Amador, do it yourself, emprego. Então, se as pessoas estiverem procurando emprego em agência de publicidade, estágio em agência de publicidade, tá? Elas podem encontrar o meu site de forma orgânica, mas eu não quero gastar um anúncio meu, né, em função de alguém que queira emprego, que queira estágio. Tutorial, download, curso, né? Eu não estou vendendo curso dentro desse processo aí da agência de publicidade, né? Eu estou vendendo serviço, tá? E aí eu seleciono essa e outras palavras que eu acho relevante estarem aqui e no futuro a gente vai entendendo quais são palavras que queremos que não ranqueiem a nossa campanha e vamos colocando aqui, tá? Essa lista aqui é importante a gente atualizar
pelo menos uma vez por semana, tá? Pelo menos uma vez por semana. E aí a gente vem aqui em salvar e a gente vai salvar essas palavras-chave dentro dessa nossa estrutura da campanha. Show de bola? Essa foi uma aula mais longa, né, pessoal? Porque o conteúdo dela era um conteúdo muito completo, muito complexo, ok? Eu até tinha pensado em dividir essa aula em duas, mas se você tá afim realmente da coisa, se você quer fazer um negócio acontecer, se quer ser um gestor de tráfego ou subir uma campanha para tua empresa, para o teu negócio de uma forma realmente organizada, de uma forma robusta, que vai trazer resultado expressivo para você, eu tenho certeza que você não vai ligar de ver uma aula um pouquinho mais longa. Muitas vezes a gente quebra a aula em duas e as pessoas acabam se perdendo, acabam vendo a primeira aula e não vem a segunda, ou vem a segunda e acabam ficando depois perdidas em relação à primeira aula. Eu preferi não dividir essa aula em duas. Eu sei que o conteúdo ficou longo, ficou mais extenso, tá? Mas se você está comprometido, se você está afim, eu tenho certeza absoluta que você vai assistir essa aula do começo ao fim e vai inclusive pausar ela, voltar nela, verificar os pontos de novo. Mas quando você estiver subindo a tua campanha, você tem esse recurso aqui ao teu favor. Você vai colocar esse vídeo do ladinho ali da tua criação e vai dar o play nele. A hora que chegar no momento que você quer parar, você vai parar, vai fazer você, depois dá o play, volta, verifica. Então tá aqui, vai ficar aqui, completasse essa aula de como você subir a tua campanha de pesquisa e outras aulas que já estão aqui no canal que vão te ajudar em todo esse universo, tá? Então tá aqui para você utilizar a hora que você quiser. Mesmo que tenha ficado um pouquinho mais longo, eu tenho certeza que vai ajudar. Se você gostou desse conteúdo, ele é realmente um conteúdo de curso pago, tá? A gente não mede esforços para trazer um conteúdo top para vocês. Então se ficou legal, se ficou top, deixa um like aqui pra gente, porque isso motiva muita gente a produzir cada vez mais conteúdo. Se ficou qualquer dúvida, deixa um comentário aqui que a gente responde todo mundo. Nosso canal tem todas as semanas conteúdos com esse nível aqui, pessoal. Nível de curso pago. De novo, eu reforço isso. Inteligência artificial, marketing digital, Google Ads, Facebook Ads. A gente já tem uma trilha inteira de Meta Ads. Do zero até a publicação das contas, das campanhas, ok? Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, não perca tempo, se inscreva agora e acompanhe semanalmente os nossos conteúdos para você estar num nível acima da concorrência. Show de bola? Queria mais uma vez agradecer a tua atenção e na semana que vem eu espero você para mais um vídeo. Grande abraço!